Sejam bem-vindos mais uma vez entre nós nesta noite abençoada e agradecemos a presença de todos, a nossa querida irmã Emir, que iniciará a palestra, a live dela em poucos minutos, e eu gostaria de comunicar a todos que a casa, nossa Sociedade Beneficente Espírita, já está sendo perguntado por muitos, irá retornar no presencial a partir do dia 5 de junho, às 10 horas da manhã, num domingo. Tivemos uma reunião de diretoria e assim ficou decidido, pela situação das tragédias. Nossa casa é um lugar mais afastado do centro da cidade, um lugar ermo, então as pessoas estão muito temerosas, muito apreensivas de sair à noite, até mesmo em relação às chuvas, enfim. Então ficou decidido fazermos uma reunião semanal aos domingos até o final do ano. Antes do final do ano, teremos uma nova reunião de diretoria para decidirmos, vamos observar, acompanhar a situação e decidirmos se retornaremos ano que vem às segundas e quintas-feiras, como era habitualmente. A nossa casa tinha as reuniões segunda e quinta, das 20 horas às 21 horas. Então, deixo esse aviso a todos. Curso também, retornaremos ano que vem, vamos observar para retornarmos. Continuaremos com a irmã Emir, ela está terminando o livro Os Mensageiros, e alguns da nossa casa estão estudando com ela, inclusive eu. Então, a princípio, continuaremos assim. E retornaremos ano que vem, de acordo com o que iremos acompanhar. Sei que muitas casas retornaram à noite, no habitual de cada casa, mas nós decidimos assim para ver se outras pessoas até terão oportunidade, porque é um dia que não trabalham, é mais cedo, de irem à nossa casa. Como sou eu que agendo os palestrantes, a princípio eu vou tentar agendar no presencial. Caso eu não consiga, aí iremos transmitir a live, a palestra, e depois teremos o passe e a água fluidificada. Então, fica esse aviso. Colocaremos também na nossa página do Facebook, esse aviso também. Mas, aproveitando a oportunidade da última palestra do mês de abril, já comunicar a todos que estão assistindo que possam terem a oportunidade de conhecer a nossa casa no domingo, dia 5 de junho, às 10 horas da manhã. A distribuição das cestas e o nosso trabalho social continua e acreditamos que vai dar certo essa mudança. Não é uma mudança definitiva, tá? Deixo bem claro a todos. Mas é uma mudança necessária agora, no momento. Então, farei a leitura. Eu abri ao acaso Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Eu abri ao acaso. Mas como não existe acaso, né? Eu abri aleatoriamente, acho que essa mensagem vem bem a calhar com o tema da noite, desencarnações coletivas. Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala que o mundo está esperando ouvir-te.
Então, aproveitando essa linda mensagem da noite, que possamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos neste momento, rogando ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade, a Mãe Maria Santíssima, ao nosso Pai Celestial. Senhor, dai-nos força, fortaleça os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções, diante de tantas adversidades. Todos nós estamos passando por testemunhos, uns maiores, outros menores, mas não importa. Estamos todos inseridos nesse testemunho. Então, que possamos nos fortalecermos mediante a tudo que estamos vendo de errado e que gostaríamos que fosse ao contrário. Então, que acendamos realmente a luz em nossa alma, em nossos corações, para não criticar, para não julgar tanta coisa errada, tantos alimentos, Senhor, estragando visto aos nossos olhos, através das comunicações que recebemos. É lamentável, é triste, quando sabemos que muitos irmãos nossos estão passando fome, enquanto tem tantos alimentos vencidos e não doados. E te pedimos que possamos fazer a nossa parte, orando por cada um deles, orando por nossos irmãos que não têm o que temos, um lar, o alimento, tudo o que necessitamos. Muitos não conseguem nenhum lar neste momento. Muitos estão afastados dos seus lares por conta de serem zonas de risco. Auxiliai, Senhor, esses espíritos que ainda estão aqui, que estavam inseridos nessa desencarnação coletiva, que possamos orar por cada um deles, para que possam aceitar a ajuda espiritual, o auxílio dos nossos irmãos da espiritualidade. Que possamos orar por todas as famílias que passam por esses desafios, por essas necessidades, esses enfrentamentos, que não é fácil. Julgar é muito mais fácil, mas temos que oferecer a compreensão, a palavra, oferecer a caridade material, sim, mas também somos capazes de oferecer a caridade moral. Um abraço, que agora nos é permitido, uma palavra amiga, o nosso ombro, para que depositem a cabeça tão cheia de preocupações, Senhor. Que possamos olhar mais nos olhos dos nossos irmãos e sentir intuitivamente a necessidade de cada um deles. Que façamos a nossa parte individualmente, sem julgarmos o outro, praticarmos a verdadeira empatia. O que o meu irmão precisa? O que o meu próximo precisa? É dando que se recebe, está na prece do nosso querido mentor Francisco de Assis. Mas não está sendo fácil para nenhum de nós, Senhor, assistirmos tudo isso e nos mantermos emocionalmente equilibrados. Mas isso se faz muito mais necessário nesse período tão conturbado que estamos vivendo. Mas lembremos do nosso querido Chico Xavier. Tudo passa, e isso também passará. Que a tua paz, Senhor, esteja em nossos corações, em nossas vidas, envolvendo o nosso planeta Terra, esse orbe tão lindo, esse planeta azul, que nos recebeu, que nos abrigou, e sabemos que estamos aqui para o nosso resgate. Então, estamos inseridos nestes testemunhos. Que a paz esteja com cada um de nós,
hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Louvado seja. Passo a palavra para a nossa irmã Eni. Seja bem-vinda mais uma vez. E gratidão também. Não disse sobre os estudos, disse o seu estudo atual, mas a Eni esteve conosco até antes da pandemia, no presencial, lá nos auxiliando, nos amparando. Então, a palavra é toda sua e muito obrigado por ter sido inspirada com esse tema dessa noite tão necessária para cada um de nós. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Boa noite, amigos, irmãos. Nós vamos ajeitar aqui a tela, que eu estou assim nos bastidores. Eu estou fazendo de tudo um pouquinho aqui. Muito bem. Nosso assunto essa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre as desencarnações coletivas. Então, é sempre importante eu deixar para vocês as fontes bibliográficas. De onde que a gente tirou tudo isso que vai falar? Apesar de que os slides, né, eu vou estar sempre colocando ali em algum lugar as fontes bibliográficas, mas é importante, a gente tem esse compromisso, né, com vocês, então a gente precisa passar as fontes bibliográficas de tudo que a gente está falando. Nós vamos começar essa noite, que nós não vamos trazer só informações sobre o que representa os resgates nas desencarnações coletivas, ou os resgates coletivos, como também é denominado, mas nós vamos começar com esta frase para nós começarmos a fazer uma reflexão séria sobre tudo que acontece na nossa vida, sobre aquilo que acontece na sociedade. Esse pensamento, ele diz assim: há injustiças sociais, mas não há injustiçados. É uma frase bastante reflexiva para a gente pensar que, quando a gente, no primeiro momento dessa frase, fala que há injustiças sociais, a gente vê, né? Vê muitas coisas erradas, vê muito comportamento na contramão das leis de Deus. Isso são injustiças. Porque tudo aquilo que sai fora do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é claro que isso está na contramão das leis de Deus. E é claro que isso vai estar representando ou vai resultar numa injustiça qualquer e, às vezes, numa injustiça social. Mas o que a gente não pode esquecer é uma coisa: Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e Deus é Pai de amor e de misericórdia. Então, é claro que, se Deus é justo, a sua justiça ela é misericordiosa, ele não vai poder, em momento algum, permitir que uma pessoa sofra uma injustiça. Nós só vamos sofrer uma injustiça cometida por um outro irmão se o nosso telhado for de vidro e tiver quebrado, literalmente. É isso que a gente precisa pensar. Então, nós que somos reencarnacionistas, nós conseguimos entender um pouco melhor, com mais abrangência, o que representa todos os atributos da divindade. Então, a gente consegue entender que Deus é Pai de amor e de misericórdia mesmo. Que, se tem alguma coisa na minha vida que está acontecendo, que é ruim, com certeza não foi Deus. Deus não está me punindo de nada. Aquele momento ruim que eu estou vivendo, ele diz respeito a uma semeadura equivocada, realizada ou numa vida passada, ou num comportamento, no momento atual da minha existência. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa estar entendendo, os atributos de Deus e a abrangência que dá o acreditar, o entender a reencarnação, porque com isso a gente consegue entender muito mais os atributos da divindade, porque a gente passa a entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Portanto, aquilo que a gente está vivendo hoje
Não é porque somos uns coitadinhos que estamos sofrendo uma injustiça. Nós estamos apenas colhendo a plantação equivocada de algum momento da nossa existência, ou em existências passadas, ou na atual, na presente existência. Então, é isso que a gente precisa entender. Há injustiças sociais, porque há homens verdadeiramente que andam na contramão das leis divinas. E nós, em muitos momentos, também andamos. A gente precisa lembrar disso, porque é fácil a gente julgar aquele que está em evidência na sociedade. Ele é muito fácil, ele é muito suscetível de ser julgado. Mas a gente também precisa colocar, como nos ditos populares, colocar as nossas barbas de molho, porque nós também infringimos as leis de Deus. Porém, entenda, há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Então, vamos seguir o nosso raciocínio. Emmanuel, num livro chamado Migalha, ele coloca assim: Deus sabe. E o que Deus não sabe? Né? Deus sabe. Deus conhece, em verdade, todos os sofredores. Então, Deus conhece cada um de nós, que nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós aqui, de alguma maneira, nós estamos passando uma prova ou uma expiação. Então, nós sofremos em algum nível. Há pessoas que sofrem num nível bastante intenso, mas nós também sofremos, ainda que de uma forma mais branda, mais light, né? Então, Deus conhece em verdade todos os sofredores, até porque Deus conhece todos nós. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas, ou seja, não tenta justificar que aquele que está passando por aquele problema, né, não tenta encontrar um algoz para ele, mas entenda, cada um vive aquilo que precisa viver, né? Então, não acuse ninguém pela dor que há nas ruas. Entenda que cada um de nós é senhor do seu próprio destino. Nós estamos colhendo o tempo todo aquilo que semeamos. É claro que isso não nos isenta de praticarmos a caridade tão lembrada pela Edilane na leitura, na prece, né? É nosso dever, até porque a caridade é uma alavanca de salvação e de transformação, é nosso dever tentar amenizar ao máximo a dor daquele que está, a dor da pessoa, a dor daquele que está vivendo, né? É nossa obrigação. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faça julgamento de supostos culpados. Não procura culpa, procura corrigenda. O que eu fiz que deixou... o que eu fiz para eu estar recebendo isso? O que no meu comportamento ainda é repetitivo, está na contramão das leis de Deus, que eu preciso modificar? O que o céu quer é o que fazes no bem. É isso que Deus quer, que a gente se corrija através do bem. Todos os dias nós estamos convidados a sermos pessoas melhores. Até as próprias injustiças sociais que a gente vê nos noticiários todos os dias é um convite para a gente não maldizer, não mal pensar, para a gente procurar ser pessoas mais corretas, mais amorosas, mais justas. É para isso que serve tudo isso. Não condenes, ampara. Deus acredita em ti. Olha que coisa linda, porque Deus acredita em cada um de nós de verdade. Nós somos um potencial, nós somos filhos de Deus. Deus é amor, Ele ama todos nós, Ele acredita em todos nós. E nós também deveríamos acreditar, né? Nesse segundo momento, antes da gente entrar nas desencarnes coletivos, a gente vai utilizar de novo um outro pensamento, uma outra frase que diz assim: o mal só se insinua onde não viger o bem. Ou seja, o mal só acontece, só se manifesta aonde o bem não é pleno. Porque onde o bem está pleno, o mal não encontra entrada. Isso é importante a gente pensar. Né? Se tem uma coisa ruim na minha vida, é porque eu tenho uma brecha ainda. Tem alguma coisa ali em mim que precisa ser melhorada. Então, entende, o mal só vai se insinuar onde não viger o bem plenamente. Então, enquanto a gente ainda, a nossa vida for permeada de sombras, de vícios, nós estaremos suscetíveis da visita do mal.
A gente quer fechar a porta do mal, procure viver no reto agir, ser bom o tempo inteiro. Difícil tarefa. Por isso que a gente já vai vendo, né, que a gente tem muita coisa para fazer por nós mesmos. Se a gente dirigisse todo o nosso tempo na nossa transformação pessoal, a gente ia ver que a gente não tem tempo para fazer mal a ninguém, nem pensar mal de ninguém, porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não dá conta num dia de 24 horas. Nem que esse dia fosse de 50 horas. Em obras póstumas, tem lá uma passagem muito interessante intitulada As Expiações Coletivas, né, que são esses desencarnes coletivos, são essas expiações coletivas. A gente sempre pensa, por que morre tanta gente junto? Né? É um tal de, ultimamente, morrer tanta gente junto, é desastre de avião. Aqui em Petrópolis, nós tivemos a catástrofe do dia 15 de fevereiro, depois 20 de março. 20 de março até que não deu um número alto de mortes, mas 15 de fevereiro nós tivemos um desencarne coletivo significativo, né, de mais de 300 pessoas. Então, a gente se pergunta nisso, se pergunta, né, por quê, por quê, por quê? Já sabendo que Deus não é o responsável disso, não é o responsável, então a gente vai, até porque Deus é justo, ele não permitiria uma injustiça. Se aconteceu, é porque nós tínhamos algum débito que precisava ser quitado. E é isso que a gente vai ver aqui em Obras Póstumas, quando trata das questões das expiações coletivas. Diz lá Kardec, 3 caracteres há em todo homem: o indivíduo, do ser em si mesmo, o do membro da família e, finalmente, o do cidadão. E aí ele diz assim, sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão, e reciprocamente. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Então, a gente pode, durante as nossas existências, cometer erro contra nós mesmos. Mas como é que a gente comete erro contra nós mesmos? Vou dar alguns exemplos, né? A gula, a gente sobrecarrega o corpo. O falar mal, a gente se sobrecarrega. O trabalhar demais, descansar de menos. Enfim, isso são situações. O se estressar demais, ser irascível, ser muito irado, né? Todas essas coisas sobrecarregam o nosso corpo. E com isso a gente está fazendo mal a nós mesmos. O segundo momento, como ele disse ali, pode ser até que eu cuide bem de mim, mas às vezes eu não cuido bem da minha família. Então eu posso cometer erros em relação à minha família. E finalmente eu posso cometer erros ou adquirir débitos, karmas em relação a uma sociedade. Então o indivíduo ele pode contrair débitos, ele pode andar na contramão da lei de Deus, com ele mesmo não cuidando de si próprio como deve. Em relação à família, que é uma responsabilidade maior, tanto é que quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a primeira coisa que se é vista é escolhido quem vai ser a nossa família. Tamanha a importância que tem a família. Então a gente pode criar débitos com a nossa própria família e depois, finalmente, como cidadão, ou seja, não sendo uma boa pessoa na sociedade, cometendo crimes, injustiças sociais das mais variadas, como corrupção e vai por aí afora. Isso é só para a gente ver como a gente pode criar débitos com uma sociedade. Por exemplo, o Brasil, nós sabemos pelas obras psicografadas de Francisco Cândido Xavier, especificamente Humberto de Campos, o Brasil tem karma com a Guerra do Paraguai e karma com a escravidão. Isso, é um karma coletivo que todos nós temos. Erramos, escravizamos os nossos irmãos. É um erro a escravidão. É um erro a guerra. Então, a gente precisa avaliar que nesses 3 aspectos nós podemos criar karmas. Né? Um em relação a nós mesmos, outro em relação à nossa família, outro em relação à sociedade. E aí a gente consegue entender os karmas coletivos. Quando a gente
comete grandes erros numa sociedade, uma pessoa que inicia uma guerra, ela vai criar um karma com a sociedade, né? Infeliz daqueles que iniciam as guerras. A gente tem que orar muito, né? A guerra não tem ganhadores, essa é a verdade, né? Só tem perdedores. Aliás, do ponto de vista espiritual, né? As guerras, elas nunca vão ter ganhadores. Do ponto de vista espiritual, nunca. Porque a gente sabe que ela é uma infração à lei de progresso, à lei de liberdade, à lei de conservação. E aí nós estamos infringindo várias leis de Deus, a maior de todas é amar o próximo como a si mesmo, e nós, posteriormente, nós vamos ter que vir corrigir aquilo que nós deixamos para trás, ou seja, aquilo que nós erramos e deixamos como uma grande lacuna, um grande mal dentro de uma sociedade. No livro Consolador de Emmanuel, um livro bastante interessante, na pergunta 250, foi feita uma pergunta para Emmanuel: como se processa a aprovação coletiva? Uma coisa muito interessante, né? Como é que é esse processo da aprovação, do desencarne coletivo, do resgate coletivo? Como é que funciona isso? Então, Emmanuel respondeu assim para a gente: na aprovação coletiva, verifica-se, olha que interessante, verifica-se a convocação de espíritos encarnados, né? Até porque o processo de aprovação coletiva são desencarnes, vão ter que estar encarnado. A convocação de espíritos encarnados, participantes do mesmo débitos, né? Débitos que têm são próximos, ou são débitos exatamente iguais, ou débitos semelhantes, mas em geral são débitos iguais, débitos cometidos da mesma maneira, né? Com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei de compensação, funciona então espontaneamente através dos prepostos dos trabalhadores do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares no mesmo acidente que lhes ocasionam a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então é tão interessante, né, que quando a gente tem um débito, a gente cria um laço magnético negativo. A gente é atraído para aquele local, para aquela reunião, para aquele momento de resgate. Isso a gente vê muito até nos relatos que são feitos pelas pessoas, né, parentes e amigos. Por exemplo, nas Torres Gêmeas, né, isso já tem mais de 11 anos, né, a gente vai ver que muita gente não trabalhava naquela localidade, mas foi ali aquela manhã resolver um problema. Muitas pessoas trabalhavam ali, mas saíram porque precisaram resolver outras coisas. Ou seja, só morreu quem tinha que morrer, né? Então a gente vai ver que houve a reunião de pessoas num determinado local, pessoas às vezes que nem trabalhavam ali, nem moravam próximo àquela cidade, mas que se reencontraram naquele dia e foram justamente naquele dia ali e ali morreram. A gente viu aqui em Resgate também, nessa tragédia de 15 de fevereiro aqui de Petrópolis, de pessoas, onde morreu o maior número de gente, que foi no Morro da Oficina, de gente que veio até de outra cidade fazer visita e quando chegou aqui, ficou lá debaixo da barreira. Então a gente hoje compreende pela reencarnação, por todas essas questões que Kardec colocou, que a gente cria débitos conosco, débito com a família e débito com a sociedade, como cidadão que somos, a gente consegue compreender que nós somos atraídos por aquele lugar. Por quê? Porque nós temos um débito em comum. É uma questão magnética, é uma questão de física. Então, os trabalhadores do Cristo, eles procuram reunir todos aquele ali. Ninguém morre ali por um acaso, porque o acaso não existe nas leis de Deus. Se o acaso existisse, Deus não seria onipotente, ou seja, ele não teria toda a potência, que ele não teria capacidade de planejar, de entender tudo o que está acontecendo. Então,
Não há o acaso nas leis de Deus. Por isso que há um ditado popular que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja ciente. E nós entendemos isso pelos atributos da divindade. Por Deus ser onisciente, ter toda a sabedoria, onipresente e onipotente, e, acima de tudo, misericordioso, a sua justiça é misericordiosa, tudo que acontece, acontece com o consentimento de Deus, está dentro da justiça dele, ou seja, nós estaremos quitando, nós estaremos passando por um momento de dificuldade, como esse de resgate coletivo, nós não somos vítimas, nós estamos apenas quitando os débitos de outras vidas, né? Então, agora a gente vai citar alguns casos, depois da gente explicar que o acaso não existe, nós vamos citar alguns casos, como em 1º de fevereiro de 1974, que foi o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, 3 de março de 74, logo depois, né, um voo 981. E aí a gente vai explicar alguns casos, comunicações que foram dadas através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós vamos contar esses casos e alguns deles nós vamos saber o porquê que aquelas pessoas morreram dentro daquele contexto, daquela maneira ali, no entendimento de que Deus é misericórdia. Porque uma coisa que é importante é a gente não esquecer, é muito importante a gente não esquecer, que dentro desses resgates coletivos, como tem os trabalhadores do Cristo, que vão reunir as pessoas que precisam desencarnar dessa forma, também há os trabalhadores do Cristo que estão totalmente preparados para ajudar a todos nós nesse desencarne, porque nós ainda temos muita afinidade com o mundo material. Então, da mesma forma que há a reunião desses espíritos para que esse débito seja quitado dessa forma ou daquela outra, nesse acidente ou naquele outro, ou dessa maneira ou daquela outra maneira, há trabalhadores totalmente preparados, com muito amor, com muito preparo em todos os sentidos, para acolher esses espíritos nesse momento do desencarne, porque a gente sabe que desencarnar violentamente não é fácil para nós na condição de espíritos imperfeitos. Mas a misericórdia do Pai é tão grande, mas tão grande, que ali já se prepara toda uma ambiência de hospital, um pronto-socorro espiritual, para quê? Para naquele instante ali, para que nós para que naquele instante possam as pessoas envolvidas naquele desencarne coletivo serem recebidos, serem acolhidos, receberem total amparo da espiritualidade. Então é isso que a gente também tem que entender. Deus é tão misericordioso, mesmo sabendo que a gente está quitando os nossos débitos, que merecemos morrer dessa maneira, Ele não desampara nenhum de nós. Ele ainda procura amenizar todas as dores que nós vamos passar naquele instante. Então vamos seguir. Em Diálogo dos Vivos, Francisco Cândido Xavier, uma parceria de Herculano Pires, capítulo 25, vai falar sobre o incêndio do edifício Joelma. Eu me lembro que eu era bem criança, mas eu me lembro que foi um momento muito triste. Eu me lembro que eu vi as cenas na televisão, foi um momento assim que chocou as pessoas como um todo, mesmo a gente aqui estando no estado do Rio, mas eu me lembro bem, eu era criança, mas foi um momento bem doloroso para a gente saber dessa notícia, né? Então diz lá, tão logo nos chegou pelo rádio a notícia do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, reunimos-nos em prece, 4 amigos, solicitando auxílio dos benfeitores espirituais para as vítimas do aflitivo acidente. O nosso Emmanuel atendeu-nos e escreveu a prece que lhes envio. É uma oração sem título, simplesmente oração. Só vou colocar ali para vocês verem só uma parte. Mas olha a importância, quando a gente sabe, por exemplo, que está havendo um resgate coletivo, como, por exemplo, hoje, dentre tantas guerras que existem, mas a que está sendo muito falada é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se a gente não pode fazer nada para amenizar esses processos, enviar nenhuma ajuda material, que a gente possa fazer prece. Mas no entendimento que não vai orar só pelos irmãos ucranianos, são também nossos irmãos, os irmãos russos.
Putin também é nosso irmão. Não cabe a gente, lembra lá no início, julgar ninguém nem nada. A gente não está aqui nessa condição. A gente não tem condições para julgar ninguém. A pergunta 903 do Livro dos Espíritos informa isso para a gente. Os fatos que se apresentam para nós, eles servem tão somente para a gente discernir, aprender, mas a gente não tem preparo para julgar ninguém. Por quê? Para julgar uma pessoa, eu teria que conhecer desde o dia que o pai a criou até hoje. Eu não tenho essa abrangência, eu não tenho essa capacidade. Então não nos cabe julgar ninguém, nos cabe apenas ver e sentir o momento, entender que as pessoas, todas elas, seja em que posição elas ocupem, elas são nossos irmãos. Então vale ressaltar que o Putin é nosso irmão. Não adianta a gente se revoltar. Um dia o Putin também vai ter que voltar atrás e colher as taxinhas que ele jogou no caminho da vida. No entendimento que muitas vezes, quando a gente volta descalço. Ele também vai ter que recolher as taxas do caminho que ele jogou. Os espinhos que ele plantou, um dia ele volta para colher. É claro que a gente não quer o mal, isso não significa desejar o mal ao Putin ou dar ênfase à vingança, não é nada disso. Aqui não é uma questão de olho por olho, dente por dente, é apenas uma questão de lucidez. Assim como nós erramos, nós temos que corrigir todos os irmãos da mesma maneira. Então, Putin também vai ter que um dia se quitar com Deus, assim como nós também. Então, eles se reúnem e Emmanuel escreve uma prece, olha que interessante. Eu só vou ler um trecho pequeno do que eu sublinhei, a oração, nesse mesmo livro, capítulo 25, ela começa: Senhor Jesus, auxilia-nos perante os companheiros impelidos à desencarnação violenta, por força das provas redentoras, ou seja, são provas necessárias para que o espírito que se colocou diante da própria pena de talião, ele se colocou nessa condição de olho por olho, dente por dente, ele possa resgatar os débitos dele de outrora. E ele possa, portanto, ser amparado. Sabemos que nós mesmos, antes do berço terrestre, suplicamos das leis divinas as medidas que nos atendam às exigências do refazimento espiritual. Ou seja, nós solicitamos esses resgates coletivos. Nós solicitamos para nos quitar com as leis de Deus. Então, é de suma importância nós entendermos que isso é solicitado por nós na espiritualidade, depois que a gente tem toda uma noção do que representa, né? As leis de Deus, as leis do Pai, que são leis de amor e de misericórdia, nós solicitamos a Deus nos quitarmos com as leis de Deus. Nós desejamos corrigir aquilo que fizemos errado. E nós pedimos isso como uma parte dos nossos planejamentos reencarnatórios, ficam inseridos. Assim como nós escolhemos a melhor família para reencarnar, aquela de que precisamos e merecemos, nós também solicitamos, quando nós sabemos que nós temos esse tipo de dívida do passado, nós solicitamos esses tipos de provas redentoras. Então, entendo, o espírito ele já vem com preparo, ou pelo menos sabendo que ele vai vivenciar o momento desse. E mesmo assim, Deus também envia todos os seus trabalhadores para ajudar no processo de desencarne. Então, olha aí, está embutido a misericórdia do nosso Pai. Resguarda em tua assistência compassiva todos os nossos irmãos surpreendidos pela morte em plena floração de trabalho e de esperança e acende-lhes no coração aturdidos, de espanto e retalhados de sofrimento, a luz divina da imortalidade oculta neles próprios, a fim de que a mente se lhes distancie do quadro de agonia ou desespero, transferindo-se para a visão da vida imperecível. Então, Emmanuel pede naquele instante por espíritos que eles não fiquem envolvidos naquele desespero da morte, naquela agonia, mas que a nossa prece possa ajudá-los a tirar eles daquela agonia, para que eles enxerguem a ajuda da espiritualidade que já está ali, muitos dias antes, muitas horas antes, preparando aquela ambiência para ajudar a todos aqueles que vão desencarnar naquelas condições.
Então, olha a sabedoria, Emmanuel fazendo a prece e relembrando a misericórdia de Deus, o carinho, o amparo que Deus tem, porque Deus não deseja que nenhum de nós venha sofrer, mas apenas que cada um de nós entre no processo da reeducação, reeducação de si próprios e se quite com as leis. Misericórdia quer e não sacrifícios, né? Deus não deseja que a gente agonize em momento nenhum, que é apenas que a gente aprenda com a dor, resgate, se quite para ser livre, para poder seguir o nosso caminho. Não vou ler a prece toda, porque estou deixando a referência bibliográfica, estou só pegando pontos da prece para mostrar para vocês a preocupação que nós também devemos ter numa hora de fazer uma oração. Se a gente vai orar pelos nossos irmãos que estão morrendo na guerra da Rússia e da Ucrânia, pedir da mesma forma, que naquele instante eles não entrem na agonia do desespero, que a nossa prece possa ajudá-los para que eles possam abrir as suas percepções espirituais e verem a ajuda da espiritualidade que está ali o tempo todo. Então, mostrando para a gente também como a gente deve orar, como deve ser o nosso comportamento. E ele continua, né? Mais para frente. E enquanto o buril da provação, isso já é a palavra, acho que do Herculano, não, da é dele. Enquanto o buril da provação esculpe na pedra de nossas dificuldades, conquanto as nossas lágrimas, novas formas de equilíbrio e reharmonização, embelezamento e progresso engrandecem em teu amor aqueles que entrelaçam providências no amparo aos companheiros ilhados na angústia. Então, veja aí, a presença da espiritualidade, nós também devemos orar pelos trabalhadores nesse instante que estão ali, para que eles possam envolver bastante os espíritos que estão desencarnando, para que a gente possa ser útil, né? A nossa prece possa ser útil. E, finalmente, ele coloca, Senhor Jesus, confiamos em Ti, ao entregarmos-nos em Tuas mãos, ensinamos a reconhecer que fazes o melhor ou permite se faça constantemente o melhor em nós e por nós, hoje e sempre. Então, a prece nos finalmente vai mostrar que a gente tem que, diante da dor, ter aceitação para entrar no processo da resignação, que é resignificar, é olhar o problema de outro ângulo, aprender com o problema. Então, a prece final é mostrando que a gente tem que ter aceitação diante da dor. Não é aceitação passiva, de sentar lá e ficar esperando que Jesus faça tudo, não. É aceitar que está vivendo um momento difícil e trabalhar com afinco para que tudo possa melhorar ao redor, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Confiar em Jesus, porque nada acontece sem que o Pai esteja ciente daquilo ali. Então a gente tem que confiar em Deus, confiar em Jesus, que é um dos governadores do planeta Terra, para que a gente possa vivenciar a resignação, que é dar um novo sentido, uma nova direção para o nosso olhar diante da vida, para os nossos sentimentos, para modificar com isso o nosso comportamento interior. Então, Emmanuel ainda ensina para todos nós a importância diante da dor. Porque, em geral, a gente, diante da dor, a gente age igual criança, a gente bate o pé no chão e diz, mas eu não quero passar por isso, eu não mereço passar por isso. Ora, bolas. Se você está passando aqui, você precisa. Se não merece, precisa. Então, aceita para mudar a visão da vida e segue em frente. Muito bem. Mais para frente, o Herculano Pires ele vai falar sobre isso. As provas coletivas profundamente dolorosas, como a do incêndio do edifício Joelma, constituem enigma insolúvel para os que creem em Deus, mas não conhecem os princípios da sua justiça divina, ou seja, a reencarnação, né? Diante da tragédia absurda, o coração vacila e muitas vezes a fé desmorona. Porque a pessoa que não entende, não acredita na reencarnação, ela vai falar assim, mas como é que Deus pode permitir tudo isso? Né? Ela não consegue encontrar uma razão para aquilo ali. Como pode Deus castigar assim as criaturas humanas ou até mesmo permitir ocorrências dessa espécie? Quer dizer, se a pessoa não entende a reencarnação, ela pensa dessa forma. Não há argumentos que possa acalmar a revolta dos que perderam entes queridos. A gente que tem a reencarnação, a gente entende e entende muito bem, porque está passando. Que a gente sabe
que quando a gente infringe as leis de Deus, a gente fica entregue à lei de ação e reação. Então, aquilo que a gente planta, a gente sabe que vai colher. Então, a gente compreende isso, né? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque na hora que eu infrinjo a lei, se eu pratico o mal, eu fatalmente, um dia vou ter que colher os frutos disso. Então, não tem jeito, a gente compreende isso. E aí a gente começa a entender melhor os ensinamentos de Jesus, né? A lição milenar de Jesus, pelo que nos... Não só a gente pare de se vingar diante da sociedade, para que a gente pare de praticar o mal, mas para que a gente também comece a plantar flores no nosso caminho. Aliás, é hora da gente começar a plantar flores no nosso caminho. Nós, petropolitanos, temos muitos motivos para começar a plantar flores no nosso caminho. Nós vivemos pelo menos um período aí de 2 meses de resgates coletivos. Agora é hora da gente fazer valer esse amor ao próximo, amor a nós mesmos e amor ao próximo como a si mesmo. Está na hora. Está na hora da gente não pensar só na gente, mas a gente pensar no coletivo, em todos os sentidos. Não só de doar, de ajudar essas pessoas, mas também de se posicionar diante da sociedade, não permitir tantas omissões por partes dos governantes, né? Porque passa aquele momento de tragédia e aí fica tudo esquecido, como se estivesse tudo certo, mas não está. Daqui a pouco a gente tem verão de novo e a gente vai ter as intempéries da natureza de novo, cada vez mais, até porque a gente está destruindo o planeta, mais serão as chuvas, serão mais fortes, serão mais destruidoras. Então é hora da gente também cobrar dos nossos governantes uma posição, cobrar como Jesus ensinou, com brandura, sendo pacífico, mas cobrar. Essa deve ser a postura do espírito, e não através da omissão. Eu lavo as minhas mãos, eu não posso fazer nada. Claro que você pode. Você pode e tem muito para fazer. E fazer valer. Peraí, vamos lá. Oi. Peraí, eu que saí do slide. Vamos lá. E nesse mesmo livro, já no capítulo 26, nós vamos entender quem são aqueles irmãos que vai ser nos informado, a espiritualidade vai nos informar quem são os irmãos que morreram no edifício Joelma. E aí eles vão falar que esses irmãos foram irmãos que adquiriram grandes compromissos, né, na Guerra das Cruzadas. Então, a gente sabe que uma guerra, lembra que eu falei para vocês? Quando a gente age em relação à sociedade de uma forma equivocada, a gente passa a fazer parte de um karma coletivo. E aí, a gente vai passar por um resgate coletivo também. Então, mais tarde, vem a saber, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que os que morreram no Joelma, no edifício Joelma, não estavam ali por um acaso. Mas aqueles irmãos fizeram parte da Guerra das Cruzadas. O acaso não existe. Mais para frente, né? Eu vou até pular isso aqui, mas são... Vou tocar, então, apesar de que a gente já está um pouco em cima da hora, ainda que eu não fale muito sobre o próximo caso, mas eu vou tocar essa poesia do Cornélio Pires, que ele coloca assim: mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito, e caminhos de luz no céu aberto. É o que eu falei da misericórdia de Deus. A justiça para quem, separando didaticamente, né, justiça de misericórdia, o que não tem como separar isso para a justiça de Deus, que a justiça de Deus é sempre misericordiosa, mas para o nosso entendimento, a justiça é para quem anda dentro da lei, para quem cumpre a lei na risca. É fruto da conquista para quem tem méritos. Mas a misericórdia é para quem não tem méritos. A misericórdia é o amor socorrendo, promovendo as oportunidades. Misericórdia é para quem não tem méritos, mas tem potencial de vir a alcançar. E como Deus sabe que todos nós carregamos a semente do seu amor dentro do nosso coração, Deus sabe que nós temos potencial para sermos melhores amanhã. Por isso que a sua justiça é misericordiosa e ela visita a gente em todos os momentos. E por isso essa poesia bonita só tirei um trecho, né, do Cornélio Pires, falando em relação aos irmãos que morreram no edifício Joelma, ele fala: mas vejo-os em preces, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito
e caminhos de luz no céu aberto. Ou seja, apesar de toda aquela dor, Deus estava ali, a espiritualidade estava ali, em nome de Deus, amparando a todos aqueles irmãos naquele desencarne tão difícil, tão violento, né? Vamos seguir. Que fala Obras Básicas de Allan Kardec. A gente vai ver que esses resgates coletivos, eles podem ser apresentados também em forma de flagelos destruidores, como foi o caso da nossa cidade de Petrópolis, né, que foram as intempéries da natureza, né, deslizamentos de terra, chuva torrencial. E aí, na 740, é perguntado a Kardec: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraço com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência, olha a aceitação aí, e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então, esses resgates coletivos também podem ser executados através de flagelos destruidores, como, por exemplo, o tsunami em 2012, né? Os flagelos que nós vivemos aqui na cidade de Petrópolis, as chuvas, as enchentes que tiveram um pouco antes de Petrópolis na Bahia, enfim, essas coisas que poderão acontecer, que estão inseridos fenômenos da natureza. Ali também se operam, são realizados desencarnes coletivos, os resgates coletivos, né? Então a gente vai vendo que há outras formas também, ok? Vamos lá, vamos ver o caso de um avião. Em 3 de março de 74, o voo 981 da Turkish Airlines fazia ligação entre o aeroporto de Istambul e Londres, né, com uma escala numa outra cidade. Bom, enfim, em 10 minutos, né, o avião já tinha deslocado, em 10 minutos, né, o avião cai e morrem, né, com 345 pessoas, ocorre esse acidente e morrem muitas pessoas, né? E aí também, nesse mesmo livro do Francisco, Diálogos dos Vivos, né, é feita uma revelação sobre esse grande desencarne, desse monte de pessoas envolvidas nesse acidente. É feito nesse mesmo livro, é falado as razões pelas quais essas 345 pessoas passaram por isso, né? Sendo que ainda a gente sabe que 3 brasileiros estavam nesse número, olha que interessante, de vítimas, né? Existiam outras nacionalidades, mas 345 pessoas, 3 eram brasileiras. E aí é falado assim, como considerar todas elas criminosas, envolvidas em atos de pirataria? Porque sabe-se, então, que aqueles 345 pessoas estavam envolvidos em atos de pirataria. Então, e fala ainda que há 5 séculos, né, eles tinham eles estavam envolvidos, né, no ato de piratarias há 5 séculos passados. Então, a gente vai ver que não envolvia só os europeus ali, né, não estava envolvendo o voo, deixa eu só conferir aqui o voo, não estavam envolvidos só europeus, né, ou pessoas daquela região por ali. Mas também a gente vai ver que se encontravam 3 brasileiros. Todas essas pessoas que estavam ali dentro, há 5 séculos atrás, eram outro tipo de pessoas, que se envolviam no processo da pirataria. Então, nos foi revelado, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que aquelas pessoas passaram por esse resgate coletivo em função de comportamentos adquiridos em outras vidas, de hábitos de pirataria em outras vidas. Então a gente vai montando, se não fossem as reencarnações, nós não compreenderíamos por que tanta gente desencarna junto. Então vamos lá. Obras básicas. 266. Não parece natural que se escolha as provas menos dolorosas? A gente acha, né? Não seria natural a gente pedir para passar por coisas menos dolorosas?
Isso é a nossa visão aqui. Mas quando a gente está lá na espiritualidade, que a gente tem uma visão, uma abrangência do mal que a gente fez, porque uma pessoa quando está lá na pirataria, matando, roubando, ela está pensando em só viver a vida dela. Ela não tem noção de, ela não para refletir quantas pessoas ela destruiu a vida em vários sentidos, não só material, mas emocional e etc e tal. Na espiritualidade, a gente tem uma abrangência da situação, daquilo que a gente fez. A gente vê com muito mais clareza e profundidade. Por isso a resposta é: pode parecer-vos a vós, ao espírito? Não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. É o que eu falei para vocês, né? A gente passa a ver de uma forma muito mais abrangente o que está se passando, o que a gente fez, a abrangência dos nossos males. Gente, a gente está por 3 minutos, então eu vou só passar para deixar assim alguns outros entendimentos para vocês, outros livros, só para vocês poderem consultar depois. Vocês vão poder olhar aí e consultar, porque eu não gosto de passar do horário da palestra, tá bom? Então, eu estou deixando aí os slides para vocês, gravados, para que vocês possam, mais tarde, conferir e aprofundar, tá bom? Eu gosto de deixar sempre as fontes. Espera aí que a gente já vai terminar, mas é só para eu deixar as fontes. Quem precisar depois pode entrar em contato comigo. Vamos lá. Muito bem. O que é importante a gente entender de tudo que foi falado hoje? Primeiramente, nós somos reencarnacionistas. É a primeira coisa que a gente tem que compreender. Em muitas vidas, cometemos erros naturais, né? Fomos criados simples e ignorantes, então, ora acertamos, ora erramos. Já fizemos muitas coisas graves, com certeza, que hoje não faríamos mais. Não faríamos mais hoje, porque temos um outro nível de consciência. Mas que no passado a gente infringiu as leis de Deus. E as leis de Deus, uma vez infringidas, nós precisamos nos quitar com essas leis de Deus. Então é importante a gente entender também que Deus não pune ninguém. Que o que nós passamos hoje está relacionado aos nossos comportamentos de vidas passadas ou dessa atual vida. Porque nós continuamos a criar karmas positivos e negativos. Enquanto estamos aqui, a gente está criando karma. E que a gente possa refletir sobre o nosso comportamento e não nos permitir mais, de forma alguma, erros graves. Sabemos que nós ainda vamos cometer erros, mas não erros graves. Nós hoje, com o auxílio da doutrina dos Espíritos e com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos todo um norte, uma bússola para orientar a nossa vida. Então, que esses ensinamentos dessa noite possam nos dar essa abrangência da misericórdia de Deus, de que nós somos herdeiros de nós mesmos, de que nós estamos aqui para amenizar a dor daqueles que passaram por esses resgates coletivos. É nossa obrigação, é nossa oportunidade de praticar a caridade, é para isso que a gente está aqui. Porque hoje somos nós que estamos levantando o ferido na beira da estrada, mas amanhã pode ser que nós estejamos na condição de ferido na beira da estrada, até porque nós somos espíritos imperfeitos, não sabemos tudo que já fizemos em outras vidas. Então, que nessa noite a gente possa levar todas essas reflexões. Espero que essa bibliografia, que eu acabei passando ali para vocês, vocês possam consultar depois, para dar uma abrangência maior, tá? Para vocês todos. E era isso que eu tinha para falar para vocês aqui essa noite. Eu vou passar, remover aqui, vou deixar só a Edilane, vou passar a palavra para ela. E desejar a vocês uma boa noite, que tenha sido proveitosa, uma noite de reflexão, para a gente entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. É hora da gente mudar a nossa personalidade, é hora, até porque o planeta está deixando de ser provas e expiações, por isso tantos resgates coletivos. Vamos aproveitar. É o momento de expiar, porque se tivermos grandes expiações para viver, não vai mais poder ser nesse planeta. E seremos degradados como foram os capelinos. Leia um livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vai falar sobre os capelinos. Então, assim,
É hora da gente mudar, é hora da gente tentar amar, é hora de tentar fazer tudo diferente. Está na nossa mão fazer tudo diferente, está na nossa mão ter mais amor por nós mesmos e amor ao próximo. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, agradecer imensamente a Enir, que está sempre solícita aos nossos pedidos, às nossas necessidades, e relembrar que retornaremos no dia 5 de junho, às 10 horas da manhã, no domingo, primeiro domingo de junho, e contamos com a presença de todos os que puderem estar lá para esse retorno, esse reencontro tão necessário também para as nossas vidas, né? Esse toque físico, as lives também preenchem muito as nossas vidas. E peço a Enir que possa fazer a prece final, por favor. Faço sim. Senhor Deus, unidos que nos encontramos, não só em pensamentos, mas em sentimentos, nós não te pedimos nada, mas só te agradecemos. Agradecemos a oportunidade de servir através da prece, servir através do esclarecimento, servir através de uma doação de coisas materiais, servir através do ombro amigo, das boas palavras, do consolo. Nós só temos que te agradecer porque temos esse instrumento chamado a caridade na nossa vida, que é a nossa alavanca de transformação pessoal, mas é também uma grande um grande e um poderoso instrumento de salvação e de reparação de nós mesmos e da humanidade terrestre. Que nós possamos refletir muito sobre nós mesmos, sobre o mal que ainda há em nós, que esse é o único que nós podemos dar conta e é também o único que nós devemos temer. Trabalhar essas chagas que ainda trazemos dentro de nós, o orgulho, o egoísmo, para que possamos verdadeiramente construir um planeta melhor. Gratidão por tudo, que essa paz, esse amor possa ser somado a tantas outras boas vibrações e envolver todo o nosso planeta azul num clima de amor, de paz e de esperanças. Gratidão eterna. Gratidão a todos. Muito obrigada.